Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário semanal da Parashá. A Parashá dessa semana chama-se Pekudei. A razão humana, segundo a Parashá desta semana, oculta em seu íntimo um perigo para o homem. O nosso texto, a nossa Parashá, expressa através da repetição constante de uma ideia o seu protesto contra o uso ilógico da razão. O assunto central desse texto é a obra da construção do tabernáculo, da Mishkan. E o que é interessante, no entanto, é que uma mesma expressão aparece constantemente encerrando cada trecho do texto. E essa expressão que aparece na Parashá Pekudei várias vezes é tudo o que ordenou o Eterno a Moisés. Acompanhemos um pouco a estrutura do texto. Após 2 versos introdutórios, que descrevem as contas referentes aos tesouros doados para a obra da Mishkan, começam a ser citados os nomes dos envolvidos na obra, quando então temos a primeira aparição da expressão acima, como já referenciamos, tudo o que ordenou o Eterno a Moisés, em Êxodo capítulo 38, verso 22. A seguir, Moisés então apresenta um balanço de todos os materiais doados pelo povo para a grande obra e a forma como seriam utilizados. O trecho termina, mais uma vez, com a conhecida frase, tudo o que ordenou o Eterno a Moisés, em Êxodo 39, verso 1. Os versos seguintes tratam do éfod, uma importante peça do vestuário de Aaron, o grande sacerdote. Foram destinados 4 versículos para a descrição do éfod, e novamente aparece a expressão tudo o que ordenou o Eterno a Moisés, lá em Êxodo 39, verso 5. Vemos então mais 2 versos que descrevem a forma como as pedras preciosas seriam incrustadas no peitoral do éfod, para que não nos esqueçamos. Mais uma vez surgem as palavras tudo o que ordenou o Eterno a Moisés. 39:7 de Êxodo. E assim essas palavras continuam acompanhando todo o texto, aparecendo um total de 19 vezes nesse curto relato. Um número exagerado de vezes, se nós considerarmos então o estilo bastante sintético da Torá. Qual seria então a mensagem que a Torá, que a lei divina, pretende transmitir a nós através da repetição constante desta mesma frase? Não teria ficado claro, já na primeira aparição dela, que Moisés fez tudo conforme ordenado por Hashem? De fato, essa repetição desperta a nossa atenção, chama a nossa atenção, incutindo em nós a consciência profunda de uma verdade que ocupa papel central na construção da Mishkan, do tabernáculo. Recordemos, conforme já discutimos, que Deus não tem qualquer necessidade de que lhe seja construído um santuário. Nós sabemos bem disso. Deus não tem carências, não tem necessidades. Foram os seres humanos, na verdade, que exigiram tal construção, temendo por sua falta. Estudando os sábios da tradição judaica, nós sabemos que eles esperavam, através do tabernáculo, poder expressar de forma plena e adequada todos os seus anseios religiosos. A razão exigia, então, que os filhos de Israel construíssem o tabernáculo de acordo com as suas vontades e suas próprias necessidades, de modo que viesse a preencher o vazio espiritual que sentiam. Segundo a razão, os melhores arquitetos deveriam apresentar seus projetos diante de Moisés, refletindo então o luxo e o respeito que eram condizentes com o futuro local de culto a Deus, de modo a despertar então os mais nobres sentimentos e as mais nobres sensações. Afinal, quem poderia conhecer melhor do que o povo as suas próprias necessidades? Por acaso não era assim que se comportavam todos os povos do mundo? Por acaso não é assim que se comportam as criaturas atualmente ao criarem seus próprios valores espirituais de acordo com as suas necessidades pessoais e nacionais? No entanto, sabemos que não foi desse modo que as coisas aconteceram na construção da Mishkan.
No mesmo instante em que concordou com a sua construção, Deus ordenou-lhes que o construíssem conforme foi mostrado no monte. Êxodo 26:30. Para entendermos o porquê, vamos utilizar as palavras do Rabi Yehudah Halevi, o maior dos poetas medievais judeus, cujo livro O Kuzari é um ponto marcante, então, do pensamento judaico original. E ele diz, em sua obra, ao que se assemelha o fato? Ao ignorante que entra na farmácia de um médico famoso por seus medicamentos maravilhosos, enquanto o mesmo encontra-se ausente. Ao ver então muitas pessoas aguardando por remédios na farmácia, começa a distribuir os remédios que encontram-se nos potes, sem ter qualquer conhecimento sobre as qualidades, as propriedades e as quantidades de cada medicamento. E vê-se então como o ignorante mata as pessoas com as mesmas drogas, com os mesmos medicamentos que poderiam beneficiá-las. De acordo com o Kuzari, o ser humano age como o ignorante na farmácia. Ele utiliza a sua razão para criar valores dos quais carece. Por intermédio deles, tenta encontrar a sua redenção pessoal, a sua redenção religiosa, social, nacional e até mesmo internacional. No entanto, este é um uso indevido da razão, que encaminha a pessoa sempre a desgraças. Por acaso não vimos geração após geração a decadência de valores que já estiveram na moda e tiveram seus dias de glória? Em nosso tempo, não vimos milhões de vidas inocentes serem sacrificadas em nome de ideias geniais de redenção social e individual, todas elas fruto da razão do homem? Onde então encontra-se o engano? Na crença de que é apenas através da razão que se pode elevar o espírito. O homem deve saber que a sua redenção e a sua elevação espiritual são possíveis apenas através dos valores que o transcendem. Em se tratando do sentido da vida e da capacidade de se construir um esquema de vida além do material, o homem se assemelha ao ignorante formulando as suas porções na farmácia. Ele se baseia apenas em sua lógica, sem conhecer adequadamente o corpo humano, a natureza das enfermidades e as qualidades desses remédios e desses medicamentos. E principalmente sem ter noção das quantidades e das dosagens adequadas. Neste caso, a sua razão é o motivo do seu fracasso, pois o ignorante não sabia que necessitava de informações adicionais, anos de estudo de medicina, estágio com profissionais experientes, para que as suas deduções lógicas, então, pudessem servi-lo de forma adequada. O livro O Kuzari conclui que nós circulamos no mundo e na história como o ignorante da farmácia, buscando o sentido da vida devido à aflição, à angústia de nossas almas, sem que estejamos de posse de alguma informação concreta sobre aquilo que é realmente a essência da vida. Inventamos valores para nos salvar do pântano no qual estamos afundando e no final, então, não entendemos por que o afogado não conseguiu salvar a si mesmo, pois ele se agarrou ao seu próprio topete. Como seria possível? 19 vezes o nosso texto da Parashá Pekudei repete e enfatiza que Moisés construiu o tabernáculo Mishkan exatamente de acordo com as orientações que recebeu em todos os seus detalhes, nenhum deles executados de acordo com a razão humana, apesar da tentação de mesclar ao plano original uma abordagem mais pessoal, talvez um detalhe aqui e ali, pessoal de Moisés ou dos construtores, mas não. O texto deixa claro 19 vezes que tudo foi feito em conformidade com aquilo que Hashem ordenou. Dezenove vezes foi ressaltada então a ideia que a função do ser humano é revelar e resgatar com todo o empenho da lógica e da razão os segredos e tesouros depositados em seu interior, no mundo e no serviço a Deus, sem inventar parâmetros para esta operação de resgate, assim como a medicina não inventa, mas revela aquilo que pode ser benéfico a um determinado organismo. Pois Moisés, especialmente ele, sabia o quanto é perigoso envolver as propensões pessoais
e limitadas na determinação da dosagem correta do remédio que vem para salvar o homem, justamente dessas tendências causadoras de todas as suas angústias e as suas aflições. Os construtores da Mishkan eram sábios. Este é o testemunho da Torá, sábios de coração, ou seja, a razão deles foi lapidada até atingir um grau tamanho de pureza que seus corações participavam tanto das decisões como das ações. Esta é a verdadeira sabedoria, quando em cada ato da pessoa existe uma relação completa e harmônica entre a ação motora executiva e a consciência do real valor de tal ato, com um sentimento concreto para acompanhar a sua decisão e a sua execução. Este é o coração do sábio. Infelizmente, nós tivemos a oportunidade de saber o que ocorre com o mundo quando a lógica fria age dissociada dos sentimentos humanos. Também sabemos como são as realizações humanas executadas de forma automática, sem sabedoria e sem conhecimento. Elas derivam da imbecilidade e da bestificação do homem. Enquanto isso, o sentimento do coração, ou seja, faço aquilo que sinto, evapora-se e dispersa-se como um gás ao ar livre. Os sábios de coração que construíram o tabernáculo ofereceram uma alternativa à ação não controlada. E vejam só que maravilha, o valor numérico intrínseco, a gimátria, desta frase excepcional, como ordenou o Eterno a Moisés, soma 113, o mesmo número de vezes que a palavra coração, referindo-se ao coração humano, aparece em toda a Torá. Os sábios de abençoada memória perceberam a correlação e o paralelo existente entre o coração e a ação, de acordo com as orientações de Deus. No mundo judaico foi acrescentada uma nova dimensão a esta correlação. Se contarmos 32 palavras hebraicas, correspondente ao valor numérico da palavra coração, lev, a partir da primeira palavra da Torá, Bereshit, no princípio, encontraremos a palavra bom, Gênesis 1:4, assinalando a qualidade da luz que Deus criou. Esta é a intenção do sábio Rabi Elazar, quando diz, na Ética dos Pais, qual é o bom caminho a ser seguido pelo homem? E a resposta? O bom coração. O bem que emana da luz divina é o coração do verso repetido tantas vezes nesse episódio, como ordenou o Eterno a Moisés. Este bem transformou todos os envolvidos na construção do tabernáculo em sábios, sábios de coração, com a razão atingindo o ápice, o clímax do seu florescimento. Na Parashat Pekudei, que literalmente significa relato ou contas, um acerto de contas, o povo havia doado materiais para a construção do tabernáculo e seus utensílios, como bem sabemos. Eram materiais muito caros, materiais muito valiosos, ouro, prata, cobre, tecidos. A Parashá começa justamente com a prestação de contas feita por Moisés para justificar o ato e o uso de cada doação feita, como está escrito. Estas são as contas da Mishkan. A Mishkan, o testemunho que foram contadas sob o comando, sob a ordem de Moisés. Chamou Êxodo 38, 21. Porém, esta prestação de contas feita por Moisés apresenta uma aparente dificuldade. De acordo com o Rabi Abraham Ben Meir, mais conhecido como Ibn Ezra, se prestarmos atenção nos versos que descrevem a totalização das doações, percebemos que a prestação de contas ocorreu apenas com a prata e o cobre, porém não há prestação de contas do ouro. E a Torá apresenta apenas qual foi o total de ouro doado, mas não explica como ele foi utilizado. Como ocorre com a prata e com o cobre, cuja utilização é descrita em detalhes. Por que Moisés não se preocupou em prestar contas da utilização do ouro? A resposta talvez esteja na interessante explicação do Da'at Zekenim Mibaalei HaTosafot, os comentaristas da Torá que viveram na época do Rashi.
trazida na Parashat Terumá em relação às doações feitas para a construção da Mishkan. Na Parashat Terumá, a Torá também lista 3 metais entre os metais que deveriam ser doados: o ouro, a prata e o cobre. De acordo com o Da'at Zekeinim, cada um desses metais representa um nível de doação. O ouro representa as doações de uma pessoa que está completamente saudável. A prata representa a doação de alguém que está doente. E o cobre representa a doação de alguém que já faleceu. Mas o que significa essas representações dos metais doados? O Rav Yohanan Zweig diz que quando uma pessoa faz uma doação, há 2 fatores a serem considerados: o impacto sobre a pessoa que abre mão dos seus recursos e o retorno que a pessoa recebe do seu investimento, entre aspas, isto é, o que ela espera receber em troca da sua doação. Quando falamos sobre alguém que doou depois do falecimento, isto representa a pessoa cuja doação não implica praticamente nenhuma perda financeira, que é feita com o único intuito de acumular méritos para protegê-la em Olam Haba, no mundo vindouro. Este é o nível mais baixo de doação, e é representada pela doação do cobre. Já a doação que é motivada por uma doença implica em uma certa perda de recursos. Mas a pessoa faz a doação pensando no seu retorno, ou no retorno do seu investimento, que neste caso seria a recuperação da sua saúde. Este é um nível intermediário de doação, e é representada pela doação da prata. Finalmente, a doação de uma pessoa saudável, que também implica em uma perda de recursos, é um modelo da doação sincera e altruísta, pois é feita sem segundas intenções. Pelo fato da pessoa estar viva e saudável, isso demonstra que ela não está querendo nada em troca de sua doação. Este é o maior nível de doação e é representado pela doação do ouro. Mas como esses 3 níveis de doação explicam a falta de prestação de contas em relação às doações de ouro para o tabernáculo? Explica ainda o Rav Yohanan Zweig que as pessoas normalmente costumam atribuir aos outros as suas próprias falhas e defeitos. O Talmud, tratado Kiddushin 70b, refere-se a esse tipo de comportamento como Kol haposel bemumo posel, que significa todo aquele que enxerga um defeito no seu semelhante está simplesmente projetando no outro as suas próprias deficiências. Quando nos incomoda ver em outra pessoa algum traço de caráter negativo, quando nós nos preocupamos tanto com isso, significa que em algum nível nós também possuímos esse mesmo traço de caráter negativo. Deus criou este incrível sistema para nos ajudar, pois normalmente é mais fácil enxergar os defeitos dos outros do que em nós mesmos. Então, quando enxergamos algo negativo em outra pessoa, é um reflexo de um erro que nós mesmos estamos cometendo e que precisamos reparar. Com esse conceito do Talmud, podemos então entender a diferença que ocorreu na prestação de contas. Quando uma pessoa doa sem sinceridade, com segundas intenções em sua doação, então ele exigirá uma prestação de contas de como a sua doação foi utilizada. Pois pelo fato dela não ter doado de uma forma genuinamente altruísta, generosa, desinteressada, ela projeta no outro o seu próprio defeito. E assume que aquele que está recolhendo a sua doação também está fazendo por motivos pessoais e interesseiros. Por isso, suspeitando de alguma irregularidade, ela exige uma prestação de contas completa de como a doação foi utilizada. Quando a Torá apresenta a prestação de contas das doações de prata e cobre, é porque aqueles que doaram a prata e o cobre assim exigiram. Porém, pelo fato daqueles que trouxeram o ouro terem feito uma doação completamente altruísta e desinteressada, eles também, então, não despertaram nenhuma dúvida sobre a seriedade e a motivação pura daqueles que recolheram as doações. Não foi necessário fazer nenhum tipo de prestação de contas do ouro utilizado na Mishkan e em seus utensílios, pois os doadores não exigiram. Desta parashá, aprendemos 2 importantes lições. A primeira é a incrível regra espiritual de Kol haposel bemumo posel, isto é, toda vez que nos irritamos com os defeitos dos outros, é um sinal de que nós também temos esse mesmo defeito em algum nível, exatamente o mesmo. Portanto, ao invés
de tentar corrigir os outros, em primeiro lugar devemos olhar para nós mesmos e corrigir o que estamos fazendo de errado. A segunda importante lição desta paraxá é em relação à pureza de nossos atos de bondade. Muitos pensam que o importante é apenas o ato de doar, mas que as intenções pouco importam. Do Mishkan, aprendemos que as intenções puras e altruístas são tão importantes quanto o ato da doação em si. A doação do ouro representa aqueles que doam com intenções puras e altruístas, e não com o desejo de receber algo em troca. Talvez é por isso que utilizamos a expressão "a pessoa tem um coração de ouro", quando nos referimos a alguém cujos atos de bondade são verdadeiramente puros e verdadeiramente altruístas. Muito obrigado a todos meus amigos e amigas, e até uma próxima oportunidade. Em Hashem.